2025 podemos ter até dois ou três grandes clubes caindo para a segunda divisão devido a um fenômeno que acontece depois de terem mudado a forma que os clubes brasileiros vão para a Sul-Americana, Copa do Brasil e Libertadores. Se você quer entender que teoria é essa e por que eu acho que clubes grandes vão cair esse ano, fique até o fim desse vídeo, porque eu prometo te explicar por que grandes clubes podem sim cair no ano 2025 no Brasileirão. Basicamente, o que eu percebo ao longo desses anos é que o futebol brasileiro ele mudou como um todo a partir do momento em que deixou de ser G4 para ser G6. Antigamente, para quem não lembra, apenas 4 clubes tinham a chance de ir para a Libertadores diretamente via Brasileirão, onde eram 2 chances diretas, primeiro e segundo colocado, terceiro e quarto ia para a pré-Libertadores. Hoje nós temos 4 vagas diretas e mais 2 via pré-Libertadores. Além dessas vagas, temos a vaga pela Copa do Brasil, sendo o torneio nacional. Mas se um clube vencer a Sul-Americana e outro clube vencer a Libertadores, podemos ter aí até 9 clubes brasileiros na Sul-Americana. Sul-Americana não, na Libertadores. Teremos aí então 9 clubes na Libertadores. Qual que é o ponto que precisa ser analisado? Ao longo desse tempo, eu venho percebendo que clubes com menor investimento ou com menos capacidade de criar elencos que consiga suportar a Libertadores ou Sul-Americana, Copa do Brasil brasileiro, acabam sendo penalizados no Brasileirão por não conseguir deixar os clubes terem esse tempo para poder treinar, descansar e depois de disputar o torneio internacional. O fato do calendário ser muito apertado faz com que os clubes tenham que decidir qual torneio eles vão seguir, qual torneio eles vão se dedicar. E eu acabei pensando em uma situação que acontece ao longo desses últimos 5 anos, que é um fenômeno no futebol brasileiro, no Brasileirão, e que acabou sendo uma tese que eu criei baseado no futebol brasileiro, que é basicamente o seguinte: se o clube, olha só, se o clube decidir dedicar o elenco, o seu foco, a sua energia nas Copas, sejam elas Sul-Americana, Copa do Brasil e Libertadores, eles vão perder de 15 a 20 pontos no Brasileirão. O que basicamente seria de 5 a 8 jogos. Jogos que você poderia vencer, que você tem a chance, a proeminência de vencer, você não vai vencer, porque você vai dedicar a sua energia, vai poupar seus jogadores para as Copas. Significa dizer que um clube que teria a chance de fazer no máximo 50 pontos, vai fazer no máximo 40 ou 35, ou até mesmo 30 pontos no Brasileirão, porque se dedicou às Copas. Clubes como Atlético Goianiense, Ceará, lá atrás, mais agora cedo a gente viu o Atlético Paranaense, viu o Fluminense, Atlético Mineiro, clubes que poderiam fazer 60 ou até 70 pontos, quase caíram. No caso do Paranaense, do Furacão, não se salvou. Isso se dá porque focaram nas Copas. Via de regra, todas as vezes que um clube brasileiro dedicar sua energia nas Copas, ele vai perder de 15 a 20 pontos no Brasileirão. Essa virou uma regra. É uma tese que eu criei ao longo desse tempo. Tenho pensado nela há quase 2 anos. E de fato, todos os anos ela se mostra verdadeira. Quando analisamos o elenco do Atlético Mineiro e pensamos que o Atlético se salvou na última rodada do rebaixamento, significa dizer que o Atlético Mineiro focou nas 2 Copas, Copa do Brasil e
na Libertadores. Chegou na final das duas e não ganhou nenhuma das duas. Se ganhasse as duas, a história seria completamente diferente. Estaríamos falando da genialidade do Atlético Mineiro em conseguir tolerar uma posição muito baixa no Brasileirão e conseguir ser campeão das Copas. Mas isso não aconteceu. E o Atlético poderia estar agora disputando nesse ano 2025 a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Qual que é o racional? Os clubes precisam buscar formas de evitar que esse problema e que esse fenômeno atrapalhe ele nos próximos anos. A gente parte de um princípio lógico, de que os clubes brasileiros vão perder de 15 a 20 pontos, de pontos ganháveis no Brasileirão, por ter focado nas Copas, eles correm sim o risco de ser rebaixado. Gente, o futebol brasileiro está cada vez mais profissionalizado e com cada vez mais dinheiro. Clubes pequenos, que talvez não tenham tanto investimento, trazem estrutura para bons jogadores de fora e aqui do Brasil, fazendo com que eles criem sim um time competitivo. O Vitória poderia estar hoje na Libertadores. Conseguiu jogar muito bem. E foi um clube que trouxe muito cansaço, que trouxe muita dor de cabeça para os clubes brasileiros. Clubes grandes sofreram com o Vitória esse ano. Juventude fez vários clubes grandes sofrerem também. O que significa dizer que, além dos clubes grandes que estão queimando carvão por aí para poder conseguir se manter competitivos, a troco de se endividar, de se vender como SAF, eles estão colocando dinheiro. Existem os clubes menores que vêm com o potencial de conseguir sim ser competitivos dentro do cenário do Brasileirão. E esse ano nós temos clubes que são muito tradicionais em arrancar pontos de time grande. Sport, jogar lá em Recife, ele sempre vai arrancar ponto de time grande. O Ceará sempre arranca ponto de time grande. Eu sou flamenguista, vocês sabem. E esses dois adoram arrancar ponto do Flamengo. Todos os anos que o Flamengo enfrenta o Sport Recife e o Ceará, eles arrancam algum ponto do Flamengo. Quanto o Flamengo, parece que é final de Copa do Mundo para esses clubes. Além do Flamengo, outros clubes irão sofrer com esse fenômeno que acontece dentro do futebol brasileiro. E aí nós temos aí, além do Ceará e do Sport, estou aqui com a lista dos clubes aqui no GE, nós temos Ceará, Mirassol, Juventude, Sport Recife, Vitória. Nós temos aí pelo menos 5 clubes que não são clubes gigantescos, mas que podem trazer algum tipo de dificuldade para os clubes maiores. Temos o Santos voltando da Série B, temos o Cruzeiro agora queimando o carvão, vindo forte para o Brasileirão 2017, ou seja, está cada vez mais difícil disputar o Brasileirão. Se os clubes que se dedicarem às Copas não abrirem um olho para os próximos anos no Brasileirão, se dedicar à Copa do Brasil e à Libertadores pode trazer pelo menos aí uma perda de pontos de pelo menos 30 pontos no Brasileirão. O que significa dizer que um clube que pode fazer 70 pontos vai fazer 40. Ou seja, clubes que poderiam ficar em terceiro, quarto, quinto lugar ou até ser campeões correm o risco iminente de cair para a segunda divisão. Ou seja, a gestão de crise, a gestão de risco que hoje um clube precisa ter para poder conseguir se manter na primeira divisão, ela tem que ser muito alta. Porque ao longo do tempo, clubes gigantescos vão estar na segunda divisão por terem caído nessa armadilha de se dedicarem apenas às Copas. Lembre-se, é verdade, quem vai ser campeão do Brasileirão vai ser ou o Botafogo, ou o Palmeiras, ou o Flamengo. É verdade, é um dos três que vai disputar todos os anos. Mas os demais clubes
correm por fora e podem sim chegar a boas posições, a boas colocações. E se não abrir o olho, vai acontecer o que aconteceu com o Fluminense, com o Paranaense, com o Atlético Mineiro, e correm sim o risco de cair. Então, o Grêmio esse ano, que vem com uma ideia de clube, com um técnico estrangeiro que foi campeão em vários países aqui da América do Sul, mas com realidades diferentes. Não estão contratando jogadores nível A de brasileiro. O Grêmio não está se reforçando. Ou seja, o Grêmio já é um forte candidato a cair esse ano para a Série B. Por quê? Porque vai talvez ali focar em alguma coisa a mais e também não tem elenco para poder conseguir disputar pau a pau lá em cima. Ou seja, pode ser um risco iminente para o Grêmio cair esse ano. Outro clube que pode cair esse ano é o Santos. Santos esse que passa por uma reformulação e que pode acontecer dele cair também, porque hoje está muito competitivo fazer futebol no Brasil. A segunda divisão hoje, ele é o lar de clubes brasileiros que não vão conseguir se encaixar na primeira divisão. Ou você tem dinheiro, ou você queima carvão, ou você vira SAF, ou você vira um time completamente profissionalizado e cria scout, melhora a sua base, paga suas dívidas e consegue criar um time competitivo fazendo muito com pouco, ou você quer ir para a Série B. Hoje tem pelo menos no Brasil uns 30 clubes aí que vão ficar se revezando entre Série A e Série B. Ou seja, além de ter 20 clubes na Série A disputando, ainda tem mais 10 na Série B que são fortes candidatos a estarem na Série A. O que significa dizer que clubes como Santos e Grêmio esse ano vão sofrer sim e podem cair para a segunda divisão. Para mim, não seria surpresa vê-los na Série B 2026. Ah, é verdade, tem Juventude, tem Sport, tem Ceará, tem clubes ali menores em questão de relevância e que podem aí cair para a Série B. Porém, lembrando que os clubes que sobem para a Série A, eles vão disputar apenas a Copa do Brasil. O que significa dizer que eles vão ter mais datas para poder se descansar. O elenco desses clubes não vai se desgastar tanto quanto um clube grande que vai batalhar nas três frentes: Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, ou Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. Ou seja, esses clubes correm o risco sim de cair para a segunda divisão, porque a garotada que está vindo da Série B está vindo com vontade e vai poder disputar ali. Eles não vão brigar por Copa do Brasil. Sport não vai chegar longe da Copa do Brasil. Santos, provavelmente não. Ceará, provavelmente não. O Mirassol é uma incógnita. A gente não sabe o que esperar do Mirassol. Pode ser um clube que vai fazer ali uma campanha ultra segura no Campeonato Brasileiro e que pode chegar ali a 13º, 12º, beliscar uma Sul-Americana, a gente não sabe. Ou como pode ser o último. É uma incógnita. Sport Recife e Ceará, eles gozam dessa oportunidade de não precisar jogar a Sul-Americana e a Libertadores. Ah, é muito bom? É. Porém, você acaba perdendo a oportunidade de focar no Brasileirão e não voltar para a Série B. Ou seja, esses clubes podem chegar a fazer 50 pontos, 47 pontos. Se fizerem esses pontos, eles vão sim se salvar. Grêmio que abre o olho, Santos que abre o olho, Red Bull Bragantino que abra o olho, Fluminense também abra o olho. São 4 clubes aí. 2 que tiveram dificuldades esse ano, Fluminense e Red Bull Bragantino. Não vejo uma movimentação que faça a gente pensar que eles vão brigar por coisas grandes esse ano. E Grêmio e Santos passando por uma situação que a gente não sabe se virar SAF, se vai queimar carvão, a gente não sabe o que vai acontecer. O Grêmio toda vez aquela ideia, tá de 3, 4 estrangeiros, jogador que ninguém conhece, monta um time ali e vamos lá e coisa e tal. O Grêmio ele deu muito mole com a questão do Suárez, porque se tivesse montado um time melhor naquela época lá, 2023, que o Suárez esteve aqui,
teria sido campeão brasileiro. Chegou ali em terceiro lugar, se não me engano, e deu muito mole. Essa é a minha visão. Vai focar na Libertadores? Vai focar na Copa do Brasil? Vai perder pelo menos 30 pontos. Vai focar em uma das duas? Vai perder de 20 a 15 pontos. Que os clubes brasileiros abram seus olhos para esse fenômeno. Comecem a pensar no seguinte: vai jogar as Copas, vai perder ponto no Brasileiro. Se não criarem uma estratégia para poder conseguir chegar nessas duas ou três frentes altamente competitivo, vai sofrer e vai correr o risco de ficar ou muito lá embaixo na tabela ou de cair para a Série B. Fluminense, Grêmio, Santos e Bragantino que abram os olhos para 2025, porque se não mudarem o que estão sendo feito, vai cair sim para a Série B. Qual que é a sua opinião sobre esse ponto? Deixa aqui embaixo nos comentários e vamos conversar, porque quando você comentar, eu vou ler aqui embaixo e vou te responder. Aquele abraço